Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande poder voltar a Londrina. Já estava comentando também no carro que já tínhamos estado aqui nessa cidade 3 vezes, mas isso há algumas décadas atrás. Então está bem diferente, cresceu bastante. Tem uma história aí curiosa, como a minha esposa descobriu parentes perdidos por aqui, ou nós éramos perdidos para eles, ou eles perdidos para nós, mas foi assim que nós começamos a interagir com a cidade. Mas a alegria é grande também porque estamos aqui para tratar de alguns assuntos que estão perto do meu coração e relacionados com a questão da educação escolar cristã, mas que envolve não apenas isso, mas a nossa visão de mundo, como é que nós enxergamos as coisas e procuramos vê-las como cristãos e agir num mundo que está submerso em trevas. O nosso tópico dessa noite, ele é mais abrangente. Nós vamos falar, como está aí projetado, de cosmovisão cristã, e eu espero que na medida que nós adentremos aí esse assunto, que fique claro que existe uma diferença entre a percepção do cristão, do crente, e a percepção daqueles que não têm a salvação em Cristo Jesus, e que mexa com as nossas responsabilidades de estarmos aderindo cada vez mais à palavra de Deus e as suas diretrizes para nossa vida. O nosso roteiro, nesses minutos que nós vamos estar juntos, é o seguinte: primeiro nós vamos falar sobre a necessidade de uma cosmovisão cristã, tratando do conceito, das definições, o que é que realmente isso significa. Depois nós vamos nos deter naquilo que a palavra de Deus nos ensina no Salmo 19, fazer uma exposição desse Salmo e ver como é que nós podemos enxergar ali uma visão cristã de mundo, que vai desde a criação até uma visão muito prática do nosso dia a dia. Esse Salmo nos apresenta essa questão. Terceira parte, eu queria então entrar em algumas áreas específicas, áreas do conhecimento, e demonstrar que há uma diferença da forma que o crente deve ver e da forma que o descrente vê as diferentes áreas de conhecimento. Consequentemente, as abordagens na instrução de uma escola cristã, uma escola evangélica, ou até o envolvimento nas diferentes profissões que todos nós temos, nas portas que Deus abriu para nós exercitarmos nossos dons e talentos. Como é que nós vemos isso partindo de pressuposições que são cristãs? E por último, uma quarta parte é exatamente ver as implicações do testemunho e traçar um contraste entre uma visão de mundo do descrente e a visão de mundo que o crente deve ter. Então, tudo isso vai nos trazer a essa questão de compreender o que é uma cosmovisão cristã. Isso é aquilo que eles chamam de buzzword, né? Essa cosmovisão que tanto se fala e, às vezes, pouco se compreende. Nós queremos, então, tentar elucidar um pouco quando tantos teólogos, tantos professores estão falando de cosmovisão, o que é que isso tem a ver com nós, assim, na prática, no nosso dia a dia, na abordagem e, em última análise, na criação dos nossos filhos. Vamos fazer uma oração antes de darmos andamento, então, aos nossos pontos aqui. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade. Te agradecemos pelo interesse de tantas pessoas nessa questão e te pedimos que tu nos faças fiéis à tua palavra e desejosos de que os teus ensinamentos aflorem e que tenhamos a compreensão clara e cristalina do que eles representam para nós.
perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência por vezes dos teus ensinamentos, porque procuramos encontrar nossos próprios caminhos, e ajuda-nos a sermos ávidos procuradores, aqueles que buscam os teus desígnios para nossas vidas e a dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos uma fé cristã, e essa fé cristã, a crença em um Deus soberano que interage com a criação, o conhecimento de Cristo Jesus também, que é o que designa o cristianismo, né, que enraiza a nossa fé, o papel de Cristo na nossa vida, na criação, e o testemunho interno também do Espírito Santo, tudo isso conjuntamente não nos deixa opção a não ser enxergar todas as áreas desse mundo em relacionamento com o Criador. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos uma integração total com aquilo que são descritos como os atos e feitos de Deus e as coisas que estão acontecendo na história, na vida pessoal dos personagens bíblicos, e a pessoa de Deus permeia com grande naturalidade nas biografias bíblicas que nós vemos, por exemplo, e muitas vezes nós nos esquecemos disso e formamos uma certa dualidade de pensar no nosso dia a dia e alijamos por vezes o nosso cristianismo a alguns momentos da nossa semana ou da nossa vida. Mas não pode ser assim. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós temos que entender e propagar as realidades desse mundo e de nossa cultura pela lente das Escrituras. Muitas vezes essa lente é colocada como se fosse um óculos colorido, que mostra, que coloca cores em tudo aquilo que é visto, e quando se tira não tem cor. Eu prefiro mais a ilustração de uma pessoa que tem algum problema visual e que não consegue enxergar a não ser vultos e sombras, mas ao colocar a lente adequada, ela consegue ver com clareza as coisas como elas realmente são. E as nossas lentes são as Escrituras Sagradas, que nos ajudam a ver, a entender esse mundo de Deus como as coisas realmente são. Cosmovisão, ela é a visão de mundo que é fundamentada nesse fato que é expresso pelo Salmo 24, capítulo 1, né? Versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A soberania de Deus, ela está presente em toda a palavra de Deus, ela é fundamento da nossa fé. O Deus que nós cremos é aquele Deus que intervém, é aquele Deus que interage com a nossa história, é aquele Deus que manda o seu Filho, também, igualmente Deus, o mistério da Trindade naquele plano maravilhoso da salvação que nós não somente conhecemos por ler, mas que nos atingiu e resgatou as nossas vidas, e o Espírito Santo aplicou tudo isso na nossa salvação e nos conserva até a glorificação final. Cosmovisão é a compreensão que uma pessoa tem do mundo, do universo, o universo que nos cerca, da vida. Os alemães têm uma palavrinha, né, Weltanschauung, que expressa essa visão de mundo, e os americanos chamam de world view, ou melhor ainda, world and life view, visão do mundo e da vida. Que visão do mundo e da vida nós temos? Né? Qual é a visão daquilo que nos cerca como cristãos? E isso significa mais do que uma simples compreensão do universo físico, mas de todo um aspecto transcendente que entrelaça essa transcendência de Deus e a sua imanência de tal maneira que nós
enxergamos o aspecto espiritual de tudo aquilo que nos cerca e da nossa vida entrelaçada aos passos que temos que dar nessa jornada aqui na Terra. Norman Geisler é um autor conhecido e ele tem um livro chamado Fundamentos Inabaláveis. E falando sobre cosmovisão, ele trata a questão no plural, cosmovisões, porque existem diferentes conceitos sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida. E ele diz assim: falar em cosmovisão no singular, ou sem qualificá-la somente, não resolve. Cada filosofia, cada forma de ver e entender as coisas é uma cosmovisão em si. E é ele que traz essa ilustração. A cosmovisão é análoga à lente intelectual através da qual as pessoas veem a realidade. A cor da lente é um fato fortemente determinante para contribuir com o que elas creem acerca do mundo. E ele diz que toda cosmovisão procura explicar como os fatos da realidade se relacionam, se ajustam uns aos outros. Além disso, a cosmovisão se preocupa com as consequências lógicas associadas a viver de acordo com as convicções sustentadas como verdadeiras. Nossas lentes, então, são as nossas premissas. As nossas premissas como cristãos, elas são verdadeiras porque se fundamentam na revelação de Deus ao homem. As Escrituras não é simplesmente as coisas que nós achamos ou que pressupomos sem base, mas as nossas pressuposições são extraídas das Escrituras Sagradas que foram escritas e inspiradas pelo Espírito Santo para a nossa fundamentação, para a fundamentação da nossa fé e para a compreensão da realidade. E nós, como cristãos, nós não precisamos pedir desculpas pelas nossas pressuposições, mas tão somente reconhecê-las claramente e, numa interatividade com outras visões de vidas diferentes, outras cosmovisões, demonstrar que todas elas possuem suas próprias pressuposições. A cosmovisão cristã, portanto, ela expressa o entrelaçamento da nossa visão do universo e da vida com as premissas da nossa fé, reveladas de forma objetiva e proposicional pelas Escrituras. Nós acreditamos que as Escrituras são isso, verdades proposicionais, objetivas, de tal maneira que mesmo quando o apóstolo Paulo chegava numa igreja como lá em Bereia, os cristãos então iam até as Escrituras para ver se as coisas pregadas por ele eram realmente assim. Então, o fio de prumo, o ponto de julgamento eram as Escrituras Sagradas para julgar se algo deveria ser aceito ou rejeitado, e assim deve ser conosco. Queríamos então agora abordar o Salmo 19 e essa questão da cosmovisão cristã. Eu vou estar aqui projetando o texto e pedir também que nós leiamos conjuntamente daqui a pouco o Salmo 19, porque eu acho que nele nós encontramos uma espécie de cápsula dessa visão unificada de vida. O Salmo 19, ele é escrito, é uma poesia magistral, mas escrita de uma forma que captura desde a criação até a nossa vida prática do dia a dia, nos dias de hoje, onde nós conhecemos e sabemos a realidade do pecado. E aí, presbiterianamente, a gente pode dividi-lo em 3 partes, né? A primeira parte desse salmo, ela vai dos versículos 1 a 6, e essa parte fala da criação, fala da harmonia que existe na criação. Uma segunda parte vai falar de uma lei que rege a criação e do papel do homem nessa criação, o papel das pessoas. E a terceira parte nos dá exatamente algumas considerações morais
e os conceitos de pecado, correção e glorificação a Deus. É uma visão integrada que nós temos aqui no Salmo 19. E partindo já para a exposição, eu gostaria que nós lêssemos conjuntamente essa primeira parte, versículos 1 a 6. Podemos fazer isso? Tá, acho que bem legível lá na projeção. Vamos ler? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge o seu calor. A primeira parte que nós temos são esses primeiros 6 versículos aqui. E aí nós poderíamos dizer, o que é que isso tem a ver com a nossa visão de mundo, com a nossa cosmovisão? Tem tudo a ver. Aqui nós temos uma menção à criação, uma criação que procede de Deus, e uma declaração bem clara, bem explícita da harmonia existente nessa criação. Ora, quando nós vamos na palavra de Deus até Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vemos que Deus delega a gestão, o domínio dessa criação aos seres humanos. Ele diz, dominai, sujeitai-a. E domínio implica a aquisição de conhecimento. Como é que você vai dominar alguma coisa se você não conhecer aquilo que você vai dominar? E por dedução e inferência, isso torna legítima ao cristão as diferentes carreiras, as áreas do saber, as áreas de conhecimento, as profissões. E também aquilo que nós chamamos de educação escolar cristã, que vai exatamente ensinar, tratar do processo de ensino-aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. E tudo isso procede de Deus, está ali entrelaçado com a criação e é possibilitado porque Deus nos deu aquilo que os teólogos chamam de mandato cultural. É isso que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, 28. Mas essa harmonia que fala o Salmo aqui, um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem nem palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, e aí descreve aqui como se fosse o percurso do sol de um observador que está aqui na terra. Essa harmonia reinante na criação é isso que possibilita as pessoas fazerem ciência. A repetibilidade dos processos, a prática, a metodologia científica é possibilitada exatamente porque esse universo, quando nós começamos a estudá-lo, nós começamos a descobrir o quê? Leis físicas, que nós chamamos de leis físicas, leis químicas, que são repetíveis, elas têm repetibilidade, elas podem ser reproduzidas várias vezes, você pode inclusive matematizá-las. É essa harmonia e essa manutenção do universo que procede do Deus soberano que faz com que nós possamos fazer ciência. Mas vamos à segunda parte do Salmo, que está exatamente nos versículos 7 a 10. Vamos ler juntos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilar dos favos. E o que é que isso tem a ver com a nossa cosmovisão? Há uma lei, e essa lei transcende, então, as leis físicas e químicas que regem a criação física. Aqui nós estamos falando da lei moral de Deus, que permeia também a criação. A criação, ela não subsiste num vácuo moral, mas a lei de Deus permeia. Existem padrões comportamentais, existem certo e errado, existem padrões éticos. O que procede de Deus é bom, diz o Salmo. O que procede de Deus é desejável, é agradável, é mais doce do que o mel. E aqui há a referência exatamente aos preceitos de Deus que não podem ser divorciados do conhecimento dessa criação física, porque tanto a criação física procede de Deus, como a sua lei moral que estabelecem esses padrões os quais Ele deu para o nosso bem e para que permeassem verdadeiramente a criação, permeassem o saber, permeassem a aquisição de conhecimento, permeassem todas as profissões também. O conhecimento, então, não pode ser divorciado dos preceitos de Deus. E no reconhecimento e respeito à sua pessoa está o princípio da sabedoria. É isso que nós aprendemos na palavra, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria que é mais do que conhecimento. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. E quando nós temos sabedoria, nós aplicamos corretamente e reconhecendo a Deus, que é a fonte desse conhecimento, nós glorificamos a Ele quando fazemos apropriadamente e dando graças por aquilo que Ele nos permite conhecer, por aquilo que Ele nos permite fazer, qualquer que seja a nossa atividade. Essa lei maior que permeia a criação é crucial para que nós tenhamos uma visão cristã do mundo, uma cosmovisão cristã. Um reconhecimento de que a criação procede de Deus, que ela subsiste em harmonia e que é possível conhecê-la para dominá-la, mas também dentro de um contexto de que existe essa lei moral, os preceitos de Deus, a existência de Deus, de tal maneira que a própria criação glorifica esse Deus que é o Criador. E chegamos à terceira parte do Salmo, que são exatamente os versículos 11 até 14. Vamos ler conjuntamente esses versículos aqui. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso tem tudo a ver com a nossa visão de mundo, porque aqui a Bíblia e a beleza da palavra de Deus é exatamente essa, quando nós vemos que não é um livro utópico, ele não está falando de realidades intangíveis, mas está falando da nossa realidade, do nosso dia a dia, de uma criação que caiu em pecado. Aqui nós temos a questão da criação, da queda e da redenção também. O texto diz
que pelos preceitos de Deus se admoesta o teu servo. Então existe um padrão com o qual nós nos comparamos e vemos que há uma disfunção, um desvio. Então nós não somos deixados aqui nessa terra, nessa criação, sem rumo, mas temos um padrão que nos é revelado, que é estabelecido para nós. Ao mesmo tempo, nós temos um orgulho latente, uma pecaminosidade enraizada de tal maneira que é o Espírito Santo que vai fazer com que nós venhamos a constatar que somos pecadores. Aqui há uma visão realista de vida. E nesse trecho dos Salmos, os conceitos de correção, admoestação, direcionamento, eles são introduzidos aqui. A criação não é somente física, regida por leis químicas e físicas, e não é somente uma criação onde tem uma lei perfeita de Deus, mas algo aconteceu que quebrou essa lei perfeita de Deus, e a nossa realidade, a realidade de todas, e uma visão adequada do mundo e da vida, vai constatar que nós temos que lidar com o fator pecado. E se temos pecado, se existem falhas, se existe pecado, então há a necessidade de redenção. E a maravilha é que é o Deus, que é o Criador do universo, providencia o caminho, providencia a forma de satisfação da sua justiça, não nos nossos méritos, mas Ele faz tudo e nós somos aqueles que somos recebedores dessa graça não merecida. Existe esperança no meio do caos. Nós deveríamos ser pessoas exultantes, porque nós conseguimos discernir que no meio de todo o caos, toda a violência, todos os problemas que assolam não somente o nosso país, mas o mundo, um mundo que jaz em trevas, mas nós temos palavras de esperança, nós temos palavras de solução, nós temos esperança no meio do caos. E mais do que isso, nós temos propósito na nossa existência, no nosso existir. Não fomos apenas aqui jogados, mas fomos colocados aqui com um propósito maior, que é de glorificar a Deus. E o salmista termina esse salmo aqui dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E aí ele chama a Deus Senhor, rocha minha, alicerce no qual eu me firmo para olhar o mundo e entendê-lo como tu entendes, e Redentor meu. A redenção vem de Deus, está presente em nossas vidas pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Então, recapitulando aqui o que nós vimos aqui no Salmo 19, primeiro nós vimos que na primeira parte fala do domínio da natureza, esse domínio que foi otorgado ao homem. A aquisição de conhecimentos é, portanto, uma atividade legítima, é um mandato que nós recebemos de Deus. Vemos que também esses conhecimentos não podem ser divorciados da lei de Deus, essa lei perfeita, essa lei que objetivamente nós temos nas Escrituras, mas que permeia tudo aquilo que Deus criou. E o conhecimento da estrutura da criação é essencial para ser adequadamente compreendido quando nós temos como pano de fundo essa lei de Deus, as Escrituras sagradas. E na última parte, o reflexo dessas verdades na vida prática. O contexto moral do aprendizado, por exemplo. Educação é algo que é neutro? Não, toda educação tem as suas pressuposições. E como é que nós glorificamos a Deus com o processo de ensino-aprendizagem, quando trazemos e não ignoramos a pessoa de Deus e trazemos e entrelaçamos com tudo aquilo que tem que ser aprendido. Vivemos numa criação que é afetada pelo pecado e, consequentemente, há a necessidade de direcionamento, de limites, de disciplina, mas há esperança, há redenção
e, em última análise, fomos todos colocados aqui para glorificar a Deus com o nosso pensamento, com nossas vidas, com nossas ações, com nossas famílias, com nossos filhos. Então, eu sempre acho que esse salmo captura assim de uma forma tão intensa e tão exultante a visão de mundo que nós devemos ter, que o salmista tinha, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca e deveria marcar também o nosso caminhar. Mas, cristalizando aqui o entendimento, o que é que muda, então, na nossa compreensão, nas diferentes áreas do saber? Quais são as implicações da nossa cosmovisão? Há uma necessidade de que se ensine e se dissemine uma cosmovisão cristã. A fé cristã, ela deve deixar de ser aquela questão religiosa para o domingo e assumir o seu posto original que foi resgatado pela reforma do século XVI. É impossível se praticar a verdadeira educação das esferas de conhecimento sem a coesão que é proporcionada por uma cosmovisão cristã, na qual Deus é verdadeiramente regente do universo e não um mero espectador que reage às circunstâncias procurando consertar as coisas. Isso não faz justiça à pessoa de Deus, não faz justiça à revelação que nós temos dele encontrado nas Escrituras. O entendimento do universo como criação de Deus e todas as áreas de conhecimento, as esferas de conhecimento possíveis de estarem presentes na humanidade, como procedentes do Deus único e verdadeiro, Senhor do universo, comunicadas a nós em sua palavra, no contexto e realidade de Cristo Jesus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa visão é que nós devemos ter quando nós abordamos as áreas do saber. E se partirmos desse ponto, nós vamos ter uma visão diferente, vamos ter uma visão singular, única, cristã do conhecimento. Eu tenho aqui 10 áreas que exemplificam isso. E, obviamente, por questões de tempo, nós não vamos tratar de todas as 10 áreas, né? Mas eu vou escolher umas 3 aqui para tratar delas. Por exemplo, no ensino da matemática, ou da ciência, ou saúde, geografia, história, sociologia, governo, ciências políticas, economia, cultura e arte, tecnologia. Em uma determinada ocasião, eu pedi para fazerem uma votação, qual a área que queriam que fosse abordada aqui nesses exemplos. Podemos fazer isso aqui, Marco? Então, eu vou começar com matemática, mas que outra área vocês gostariam que a gente demonstrasse? Sociologia, alguém falou sociologia, ok? Governo, ciência política, ok. Então vamos tratar dessas 3 aí, tá bom? Então vamos lá. Vejam que há e tem que haver uma diferença como a gente aborda essas áreas do conhecimento. Matemática. Deus é trino, uma trindade, mas ele é igualmente um único Deus. Nisso nós entendemos porque nós temos tanto unidade como diversidade na criação. Podemos ver nisso uma base para unidade e diferenciação na matemática. E a Bíblia nos ensina que Deus é Deus de ordem. 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Quando nós estudamos o universo, a criação de Deus, nós verificamos o que? A ordem matemática nas estruturas. A criação ela é governada por leis matemáticas, por sequências lógicas, como nós vimos lá no Salmo 19, nos primeiros 2 versículos, que refletem
o caráter daquele que formou todas as coisas. É um reflexo do caráter de Deus. O texto do Salmo 19 fala que a criação glorifica a Deus naquela repetibilidade dos processos. Muitas leis da criação são definidas em termos da matemática. Observamos uma precisão maravilhosa na natureza e na física. Isso deve nos levar a exaltar a pessoa de Deus. Ora, se a criação inanimada, se a criação física exalta e glorifica a Deus, quanto mais nós que somos a coroa da criação, as criaturas pensantes, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, não deveríamos glorificar a Ele. Constatando que essa precisão só é possível porque emana dele. Os princípios matemáticos não variam. As formas e equações demonstram coerência a toda prova. A matemática é, portanto, uma ferramenta básica ao estudo da obra criativa de Deus. São os primeiros blocos de construção da ciência, né? A compreensão da matemática. A matemática nos auxilia a descobrir as leis físicas da criação e os modelos nela colocados por Deus. É impossível para nós entendermos a criação divina sem a dádiva da matemática. Sem ela não teríamos como medir o mundo de Deus. A matemática é uma das ferramentas que Deus deu ao homem para que ele exercesse, então, o seu domínio sobre a criação. Faz toda a diferença nós termos uma abordagem fundamentada nas Escrituras para adentrarmos essas áreas do conhecimento. E aqui nós estamos exemplificando com a matemática. Todos os campos de conhecimento demandam planejamento, cálculo de percurso, avaliação de resultados, no sentido de que as responsabilidades recebidas de Deus sejam bem desempenhadas. A matemática ela tem papel fundamental, quer seja em negócios, engenharia, arte, ciências, governo, economia e por aí vai. Então, aqueles que não gostam de matemática, não tem como fugir, né? Você sempre tem que utilizá-la e aplicá-la. E muitas vezes é triste, não gosta porque não foi bem ensinada. Mas se nós conseguirmos enxergar que é uma grande ferramenta que vem de Deus para que nós conheçamos e adentremos esse mundo de Deus, então nós vamos abordar essa área do conhecimento com muito mais vigor, mais profundidade, mais compreensão. É isso que uma visão de mundo faz quando a gente adentra uma dessas áreas de conhecimento. Creio que sociologia foi uma próxima aqui. Sociologia. O estudo das sociedades, ou sociologia, começa com a pessoa de Deus, que subsiste em um relacionamento social eterno na Trindade. Já pensaram isso? Que sociologia começa com o estudo da Trindade. Você quer relacionamento social mais intenso, mais profundo do que o que existe na Trindade? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele nos criou a todos como criaturas sociais, né? Então, tudo procede de Deus. Deus é unidade e pluralidade, como causa final de todas as coisas. Nem o indivíduo, nem a sociedade corporativa são colocados um em cima do outro. O cristianismo representa a única solução aos problemas gerados pelo humanismo, que postula uma luta constante entre individualismo e coletivismo. O cristianismo é aquele que quebra barreiras, é aquele que provoca e consegue promover relacionamentos reais, né? Uma sociedade que observa princípios cristãos, ela está fadada a progredir. Ela vai usufruir dos benefícios de se enquadrar na medida que se aproxima da lei de Deus,
ela vai caminhando celeremente ao desenvolvimento. Aquelas sociedades onde impera a injustiça e o despotismo, coisas que são contrárias aos preceitos de Deus, ela se encaminha também com igual rapidez à ruína. Deus instituiu o relacionamento social primário e fundamental, a família. Esse é o relacionamento primário e fundamental, desde a criação. Essa é a célula principal de todas as demais ordens sociais que foram se desenvolvendo, mas começa com a família. Procedem de Deus a formação do Estado, da igreja e da família. Cada uma dessas áreas representa uma esfera de atividades e competências com regras e limites específicos, mas cada uma dessas áreas são responsáveis em si perante Deus, o soberano do universo. Na Bíblia nós temos fatos sociais que devem ser ensinados. Existe extremo valor didático e muitos princípios no estudo de como Deus se relacionou com seu povo em uma época e situação específica no Antigo Testamento. Como é que foi o relacionamento de Deus? O que é que Deus fez para manter uma nação coesa no Antigo Testamento, né? Como é que essa sociedade foi estruturada por Deus para resistir à fragmentação que é resultante do pecado? Quais os contrastes e similaridades daquela sociedade com os povos sem Deus que rodeavam o povo de Deus no Antigo Testamento? A apresentação bíblica da ordem social é necessária para nos ensinar como Deus lida com a corrupção moral e social em diversas ocasiões. A legislação moral encontrada na palavra de Deus é uma ferramenta de análise das diversas estruturas sociais das nações e povos. A ordem social proveniente de Deus e a perversão dessa ordem pelo homem pecador nos leva às diretrizes divinas para a constituição de uma sociedade alternativa que verdadeiramente glorifique a Deus. O que é distorcido pelo pecado é restaurado pela graça de Deus. Cristo e a redenção restauram o relacionamento entre Deus e os seus chamados. O relacionamento entre homens, mulheres, crianças, raças, nações é também restaurado. O Evangelho quebra barreiras e restaura verdadeiramente relacionamentos perdidos. A família cristã, a comunidade cristã e a igreja deveriam sempre ser modelos firmes de um relacionamento social adequado no meio do caos de um mundo contemporâneo. A sociedade cristã é igualmente equipada a coexistir e sobreviver, fortalecida em Deus e por Ele, em um mundo hostil intelectualmente e até fisicamente contra o cristianismo. Nessas situações, a sociedade cristã não desiste, não joga a toalha e se amolda aos valores e às percepções anticristãs. Na realidade, uma sociedade cristã, os cristãos procuram influenciar em vez de serem influenciados. Deus, em sua graça comum, concede momentos de vitórias, onde tais valores podem permear segmentos, bolsões ou grande parte da sociedade. A história registra que, por vezes, Ele tem concedido tais tempos de refrigério. No mundo que está submerso em pecado, pela graça de Deus, muitas vezes, segmentos da sociedade têm usufruído das bênçãos dessa aderência a princípios, valores cristãos, aos certos e errados estabelecidos na palavra de Deus. Por exemplo, a questão de ideologia de gênero, o que é que a palavra de Deus diz? A sociedade se fragmenta na medida que se desvia daquilo que a palavra de Deus coloca.
mas ela se perpetua na medida em que ela é aderente, e a graça comum de Deus possibilita muitas vezes que descrentes enxerguem isso e até promovam certas leis ou procedimentos que se encaixam dentro daquilo que as Escrituras declaram que nós devemos seguir. A próxima área de conhecimento que vamos usar como exemplo, lembrem-se, nós estamos usando exemplo do que é uma visão cristã, uma abordagem cristã aqui. Governo ou ciências políticas. O estudo correto do governo ou das ciências políticas na cosmovisão cristã deve ser fundamentado no registro das Escrituras. O estudo da lei civil e do governo torna necessária a compreensão do padrão infalível de Deus para uma adequada percepção do que é justiça e do que é injustiça. Essa é uma questão fundamental. O que é justiça e o que é injustiça. Num mundo que é acostumado a desculpar a injustiça e a não promulgar a justiça. Gente, isso é em toda a área da sociedade. Nas escolas, por exemplo, fala-se muito hoje, qual é um dos grandes assuntos que permeiam as escolas, é a questão do bullying, né? São políticas, palestras que são feitas, porque, obviamente, quando você descreve as situações, ninguém quer que aquilo esteja presente nas escolas. Mas prestem atenção que, muitas vezes, as fórmulas que são dadas para a correção desse problema são fórmulas equivocadas, que desculpam o agressor e que muitas vezes procuram identificar no agressor, não, você tem que identificar a sua iniciativa, o seu caráter de liderança, quando na realidade ali tem, às vezes, casos claros de agressor e agredido, e teria que se lidar dessa forma. Isso está certo e isso está errado, ou seja, vamos ter clareza nisso, e essa clareza vem quando a gente incorpora esses valores presentes na palavra de Deus. O governo civil se ocupa da promulgação da lei. Isso significa que a esfera de atuação do governo abrange a definição do certo e do errado. Certo e errado, entretanto, são conceitos que não podem ser divorciados de moralidade, e moralidade está na essência da religião, na essência da verdadeira religião. Assim, nesse sentido, o governo é, por sua própria natureza, uma instituição religiosa. Por isso que Paulo chama lá de ministros de Deus. No sentido de que se rege pela religião, ou religião verdadeira, ou religião humanista. E presta contas a Deus. A palavra de Deus diz que eles são ministros de Deus e prestam contas pelos seus atos, por suas ações. Ou deixam de prestá-la, atuando como se fossem autônomos para a sua própria destruição. Responsabilidades são tremendas. O Antigo Testamento, ele revelou o sistema legislativo para um governo civil. Um sistema completo de legislação civil e de governo. O Decálogo, os 10 Mandamentos, estabelece a base moral do governo. O exemplo do povo de Deus do Antigo Testamento, do seu governo civil, nos ensina a questão de separação de poderes. Havia um sistema de apelos e recursos, um sistema de aferições contínuas entre os poderes. Essa compreensão do que era a teocracia veterotestamentária nos possibilita a análise comparativa de governos humanos do passado e do presente, bem como de suas estruturas, leis e políticas. A cosmovisão cristã e o estudo desta área leva aquele que estuda e se aplica nos princípios bíblicos a uma participação responsável no seu governo, exercitando cidadania responsável, tornando-se arauto da lei de Deus a uma sociedade sem Deus. Deus trabalha de formas diferentes, em eras diferentes. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4, nos ensina isso. A legislação civil do Antigo Testamento, ela foi dada
para um povo específico, com propósitos específicos, manter aquela nação coesa, até que a revelação e o evangelho se propagasse no Novo Testamento para povos de todas as raças, tribos e nações. Aí você não tem mais aquela identidade nacional, aquela coesão que era necessária a que o povo de Deus, como nação, fosse chamado, como é nas Escrituras, de guardiões dos oráculos de Deus. Então haviam propósitos específicos e um caráter temporal. Nós não temos a aplicabilidade de todas essas leis civis do Antigo Testamento nos nossos dias, porque ali nós temos uma teocracia. No entanto, é um erro nós não estudarmos os princípios e valores e o aspecto didático de cada uma daquelas leis. Cada uma tinha um propósito. Cada uma tinha o propósito de elucidar o certo e o errado e aplicar princípios de justiça naquelas situações. O governo ou o Estado, ele está entrelaçado com a pessoa de Deus. Romanos 13, versículos 1 a 7 é o nosso texto magno quando nós estudamos a questão do governo. Deus é fonte de autoridade. E essa autoridade ele delega a governantes humanos. Mas nem por isso eles deixam de ser responsáveis perante Deus e os homens pelo desempenho correto de suas responsabilidades. É uma tremenda responsabilidade quando alguém está governando sobre algum aspecto da sociedade. Tais responsabilidades, elas são limitadas e não atribuídas para o exercício do despotismo, são circunscritas a áreas específicas da manutenção da ordem. Não representam carta branca para intromissão em todas as áreas de vida dos cidadãos. Não é tarefa do governo, de acordo com a palavra de Deus, legislar moralidade, de redefinir certo e errado. Redefinir, por exemplo, o que é casamento. Não, isso é uma questão pétrea, isso é questão fundamental, já está definido. Está não somente documentalmente definido, como biologicamente definido. Não interessa o que for promulgado por leis, elas são espúrias, porque elas contradizem esse projeto de Deus para a humanidade. Então, existem limitações na esfera do governo. Como existem também a necessidade de que nós sejamos sujeitos ao governo, sejamos cidadãos ordeiros dentro de um limite. Que limite é esse? Quando nós lemos nas Escrituras que os apóstolos foram abordados e disseram, vocês parem de falar aí de Cristo, desse Cristo. Qual foi a resposta que eles deram? Importa obedecer a Deus e não aos homens. O Estado, o governo não pode legislar, não pode calar a nossa boca como testemunhas de Cristo. E age legitimamente quando adentra essas outras áreas aí que não fazem parte dessa esfera de atuação. Então, 3 áreas aqui que nós selecionamos apenas, mas, como eu disse, são pelo menos 10 áreas que eu trouxe, existem muitas outras mais, mostrando qual é a visão cristã dessas áreas, qual a visão de mundo que nós temos, qual a diferença que faz nós abordarmos as áreas de conhecimento a partir de uma visão cristã. Então, partimos aqui já caminhando para a nossa quase conclusão. O nosso propósito, então, é que você se convença que as Escrituras são pertinentes ao todo da nossa vida.
Porque isso tem 3 consequências. Primeiro, torna legítimas as múltiplas esferas de conhecimento ao cristão, que deve dominá-las para a glória de Deus. Segundo, desenvolve o nosso pensar como cristãos, objetivando a verdadeira transformação da nossa mente, em vez da conformação com o pensamento do mundo. Romanos 12 nos fala disso. Fazendo-nos ávidos inquiridores e pesquisadores da palavra de Deus, para ver o que é que ela tem a nos ensinar em cada segmento do conhecimento humano. E ela tem, sim, muito a nos ensinar. Faz com que nós sejamos, para usar uma palavra da moda aqui, resilientes nos desafios encontrados em um ambiente hostil, como num ambiente acadêmico universitário. À medida que nós temos firmeza na palavra de Deus, os alicerces da palavra, estudamos a palavra, nós vamos ser mais resistentes aos ataques que estamos sujeitos. E isso tem tudo a ver com o nosso testemunho. Então, já caminhando para a conclusão, aplicando a cosmovisão, existe esperança? Será que pode existir esperança para nós, para sermos portadores dessa visão de mundo, transformadores, aplicadores na nossa vida? E eu trouxe aqui um texto que eu vou ler para vocês, que requer um pouco de coragem para ser lido, mas eu vou ler. Esse texto, ele fala da compreensão da vida pelas pessoas que não têm Deus. Como é que as pessoas que não têm Deus enxergam esse caminhar aqui, o dia a dia de sua existência? Eu faço parte de uma geração perdida e me recuso a acreditar que eu posso viver diferentemente do mundo. Eu sei que isso pode chocar, mas a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda, é uma mentira. E descobri que a verdade é que o dinheiro me fará feliz. Por isso, minha esposa e filhos saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque o trabalho é mais importante do que a família. A Bíblia fala que famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Esta é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Eu não penso que viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. No futuro, desonestidade será tolerada. Não podemos mais dizer que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. É evidente que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É uma bobagem presumir que há esperança. Tudo isso vai ser realidade, a não ser que nós, eu, você, nós que estamos aqui, escolhamos reverter isso. Há esperança. É uma bobagem presumir que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. Não podemos mais dizer que desonestidade será tolerada. No futuro, viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. Eu não penso que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Especialistas me dizem que esta é uma sociedade de relacionamentos descartáveis, mas isso não será verdade na minha era. Famílias devem permanecer unidas. A Bíblia fala que a família é mais importante do que o trabalho. Eu tenho minhas prioridades alinhadas porque meus patrões saberão que eles não são as coisas mais importantes da minha vida. Por isso, minha esposa e filhos saberão que o dinheiro me fará feliz é uma mentira. E descobri que a verdade é que a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda. Eu sei que isso pode chocar, mas eu posso viver diferentemente do mundo e me recuso a acreditar que eu faço parte de uma geração perdida.
existe esperança. Que Deus nos abençoe.